Meus irmãos, bom dia. No livro de Mateus, no capítulo 8, o versículo 27, diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Reparem só, queridos, os discípulos, estes homens que andaram com este homem, não sabiam quem ele era. Ele tinha acalmado o mar, a tempestade, e mesmo assim eles não sabiam quem era aquele homem. Nos dias de hoje, muitas pessoas dizem que servem a Deus, mas não o conhecem. Quem é esse homem? O próprio Deus disse a respeito desse homem, dizendo: Ele é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro falou a respeito desse homem, dizendo: Ele é o filho do Deus vivo. Tomé falou a respeito desse homem, dizendo: Ele é Senhor e Deus meu. A mulher de Pilatos disse: Ele é um justo. O anjo Gabriel falou: Seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que maravilha. Se você chegar e perguntar: quem é esse homem? Que homem é esse? Isaías responde: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja Deus. Mas quem é esse homem? João Batista fala desse homem dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A mulher samaritana fala desse homem dizendo: ele é profeta. Jó fala a respeito desse homem dizendo: ele é o Redentor que vive. Simeão fala a respeito desse homem dizendo: ele é a salvação de Deus. Moisés fala a respeito desse homem dizendo: ele é um grande profeta. Se você chegasse para Judas e perguntasse: quem é esse homem para você? O próprio Judas diria: ele é o sangue inocente. Se você chegasse para o demônio, perguntasse para o demônio: quem é esse homem para você, demônio? Você que é o oposto a ele. O próprio demônio responderia: ele é o santo ungido de Deus. Queridos, ele está em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Esse homem que acalma o mar e a tempestade está em toda a Bíblia. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar? Olha só que interessante. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz que ele é a descendente da mulher. Em Êxodo, no capítulo 12, versículo de 1 a 5, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Em Levítico, no capítulo 4, de 13 a 21, ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Em Números, no capítulo 20, de 7 a 13, ele é o que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 18 a 22, vai dizer que ele é o verdadeiro profeta. Em Josué, no capítulo 5, versículo 13 e 15, vai dizer que ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, no capítulo 3, versículo 9, ele é o nosso juiz libertador. Em Ruth, no capítulo 3, versículo 8 a 18, ele é o nosso parente resgatado. Em 1 Samuel, capítulo 8 e 5, vai dizer que ele é o rei esperado. O que mais me chama a atenção é que de Gênesis e Apocalipse vai falando desse homem. Se você chegar lá em 1 Reis, no capítulo 4 e no versículo 34, vai dizer que ele é o rei prometido. Em 1 Crônicas, no capítulo 3, versículo 10, vai dizer que ele é o descendente de Davi. Em Esdras, no capítulo 7, versículo 10, vai dizer que ele é o ensinador divino. Em Neemias, no capítulo 2, versículo 18, ele é o edificador. Em Esther, no capítulo 4, versículo 14, ele é a providência de Deus para o seu povo.
Em Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele é o nosso Redentor que vive. Em Salmos, no capítulo 46, versículo 11, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, no capítulo 8, do versículo 22 a 36, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 9, ele é o alvo verdadeiro. Em Cantares, no capítulo 2, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, no capítulo 35, versículo 4, ele é o Messias que há de vir. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 18, ele é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações, no capítulo 1, versículo 2, ele é o Consolador. Em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 3, ele é o Filho do Homem. Que maravilha! Em Daniel, no capítulo 2, versículo 34 e versículo 35, ele é a pedra que esmiuça. Em Oséias, no capítulo 11, versículo 17, vai dizer que ele é aquele que orienta o desviado. Em Joel, no capítulo 3, versículo 12, ele é o juiz de todos os povos. Em Amós, no capítulo 4, versículo 13, ele é o Deus dos exércitos. Em Obadias, no capítulo 1, versículo 2, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, no capítulo 2, versículo 9, ele é a salvação do Senhor. Em Miqueias, no capítulo 4, versículo 12, ele é a testemunha contra as nações rebeldes. Em Naum, no capítulo 1, versículo 7, ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, ele é o puro de olhos. Em Sofonias, no capítulo 3, ele é o nosso zeloso. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 4, ele é o Deus que está conosco. Em Zacarias, no capítulo 6, versículo 12, ele é o renovo da justiça. Em Malaquias, no capítulo 2, ele é, no capítulo 4, versículo 2, aliás, ele é o sol da justiça. Você está acompanhando, meu irmão? Vamos lá? Olha só. Em Mateus, no capítulo 2, versículo 6, ele é o Messias prometido. Em Marcos, no capítulo 19, ele é o versículo 9, ele é o Cristo ressuscitado. Em Lucas, no capítulo 12, ele é o Filho do Homem. Em João, no capítulo 1, versículo 14, ele é o Filho de Deus. Em Atos, no capítulo 2, versículo 24, ele é o Senhor redivivo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 30, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele é o Senhor nosso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 25, ele é a nossa suficiência. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 18, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, ele é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, ele é o que há de vir. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, ele é o Senhor que vai voltar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ele é a nossa esperança. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, ele é o Senhor que conhece os que são seus. Em Tito, capítulo 3, versículo 4, ele é o nosso modelo. Em Filemão, capítulo 1, versículo 4 a 7, ele é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 3, ele é o sacerdote eterno. Em Tiago, capítulo 4, versículo 12, ele é o modelo de legislador ou de legislar. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, ele é a pedra preciosa, pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 10, ele é a nossa força. Em 1 João, capítulo 2, versículo 25, ele é a promessa de vida eterna. Em 2 João, capítulo 1, versículo 6, ele é o nosso caminho. Em 3 João, capítulo 1, versículo 4, ele é a nossa verdade. Em Judas, capítulo 1, versículo 4, ele é o nosso protetor e Senhor. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, ele é o nosso rei triunfante, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Queridos, ele é o rei maior do que Davi, é o comandante maior que Josué, é o profeta maior do que Elias.
Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Jesus de Nazaré. E é Ele que te dá sabedoria. É Ele que te orienta nos momentos mais difíceis. Você foi gerado para adorá-lo. Você foi gerado para buscá-lo em espírito e em verdade. Ele é a rosa de Sarão. Ele é o lírio dos vales. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que estiver morto, viverá. Deus está operando, mas você não vê. Deus permitiu você ver esse vídeo para que você sinta Deus operar na sua vida. Deus permitiu que você veja esse vídeo para Deus operar, para que você sinta Deus operar na sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te dê paz, saúde e alegria, em nome de Jesus. Amém.